com a eternidade no coração. Olá, meu amigo, minha amiga, ouvinte. É um prazer nós estarmos juntos de novo para estudar a Santa Escritura, a Palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus e hoje nós vamos estudar o maior espetáculo da face da terra, a breve volta de Jesus. Quantas promessas você já teve e foram quebradas? O mundo está cheio de promessas. Elas causam frustração, desesperança. Você sente isso no seu coração? Quando alguém lhe faz uma promessa e ela não é cumprida? O seu coração fica triste porque as promessas não foram cumpridas do jeito que você gostaria? Quem sabe uma traição de um amigo, de um cônjuge, de um parente lhe magoou. Os seres humanos quebram as suas promessas e trazem dor ao coração alheio. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus cumpre suas promessas. São promessas diferentes das promessas humanas. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, o verso 11, que Jesus vai voltar da mesma maneira que os discípulos os viram subindo. A volta de Jesus é uma garantia do cumprimento da palavra de Deus. E neste momento nós iremos ouvir um hino pelo quarteto Arautos Rei, breve Jesus voltará. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Que hino agradável de ouvir, que fala da esperança na volta de Cristo Jesus. Abrindo a Santa Escritura, São João capítulo 14, versos de 1, 2 e 3 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em Jesus. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele vai voltar e levará para Ele todos aqueles que estiverem prontos para encontrar o Senhor Jesus. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 3 e 4, diz que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que vão dizer o seguinte: o que houve com a promessa da sua vinda? O tempo da vinda de Jesus é uma decisão de Deus. Não compete a mim, nem a você. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que Ele virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram na cruz. Sua vinda será física, literal e corporal. Mateus confirma isso no capítulo 24, verso 30. Todas as nações da terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus,
com poder e grande glória. Confirmando o que João escreveu no Apocalipse: a vinda será física, literal e corporal. Toda promessa tem seu grande risco. Mas no caso das promessas divinas, o único risco, minha amiga, meu amigo, está em o inimigo tentar enganar você e a mim, a desacreditar na promessa de Deus. Como nós estudamos semana passada, Mateus capítulo 24, diz que nos sinais a respeito da volta de Jesus, falsos cristos iriam aparecer, iriam realizar milagres e iriam conquistar, enganar a muitos. As nações ou as pessoas irão marcar datas. Atos capítulo 1, verso 7, Mateus 24, 36, diz que o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus. Só para você lembrar, as pessoas dizem que em outubro de 2012 vai acontecer o fim do mundo. Aonde está escrito? Quem revelou isto? Tenha certeza que não foi o Senhor Deus. Segundo Timóteo, Paulo escreve, capítulo 3, dos versos 1 a 5, que os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor. São sintomas dos sinais da volta de Jesus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1 que muitos não vão crer. E o verso 18 diz que o evangelho para muitos é uma loucura. Necessário, eu e você, ficar alerta. Quando? Sempre, todo instante. A promessa vai ser cumprida e o Senhor conta comigo e com você para estar nas fileiras dos salvos. Mateus continua dizendo que ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, não é o fim. É necessário que tais coisas aconteçam para que os sinais possam ser cumpridos na terra. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você agora. Entregar o coração para Jesus. Através da Bíblia, reconhecer que Jesus é o Senhor do meu coração, é o Senhor do seu coração. Hebreus capítulo 9, o verso 28, diz que ele vai aparecer para trazer salvação aos que o aguardam. Você já entregou seu coração para Jesus? Para o Deus que veio à terra e morreu na cruz, e olha nos teus olhos e diz que os teus pecados estão perdoados quando eu confessamos, quando eu e você nos arrependemos, quando eu e você acreditamos que o sangue de Jesus tem poder para transformar a minha vida e a sua vida? Hebreus continua dizendo, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu não sei o dia nem a hora da volta de Jesus. Eu não sei se vou estar preparado ou não, se eu vou querer ou não, mas eu sei te dizer que Jesus vai voltar. A mesma aplicação eu faço para você. Se você estiver preparado ou não, se você aceitar ou não, Jesus Cristo vai voltar. A pergunta que eu te faço agora: quem é dono do seu coração? Que esperança você tem no seu coração? Você não quer aceitar a Jesus e estar pronto para vir naquele dia onde não vai existir mais dor, onde não vai existir mais morte, aonde o Senhor Jesus vai reinar e eu e você seremos felizes? Eu quero apelar ao seu coração para que neste momento você aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Neste momento, o quarteto Arautos do Rei vai trazer uma mensagem de paz e esperança e a certeza que o mal vai findar para todo sempre. Que Deus te abençoe. Em breve ser
Jesus então tudo novo transformará, e todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim. Só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está. Posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou. Irei morar para sempre com noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Vamos ouvir agora o Dr. Valquir Calzavarra, falando sobre a importância da cultura. O Dr. Valquir Calzavarra é nascido em Bragança Paulista e é filho de Fábio Calzavarra, membro fundador da Sociedade Sinfônica, e de Odete Jacobini Calzavarra. Desde muito cedo interessou-se por música, iniciando o estudo de violino aos 7 anos de idade, com a professora Lourdes Barra. Aperfeiçoou o estudo de violino com Rafael Barker, na época violinista Spala da Orquestra Sinfônica de Bragança Paulista. E posteriormente em São Paulo, estudou técnicas e interpretação com a professora Renata Braunweiser, da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Participou como convidado das orquestras municipais de Guarulhos e de Pouso Alegre. Em 1954, ingressou na Orquestra Sinfônica de Bragança Paulista e, desde 1988, ocupa a posição de violinista Spala.
Em 1991, assumiu a presidência da Sociedade Sinfônica, sendo a mais longa gestão da história da sociedade até o momento. Ele bacharelou-se em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, onde posteriormente doutorou-se, defendendo a tese O Consenso Social como variável endógena no processo do desenvolvimento. Em 7 de maio de 1999, recebeu a homenagem da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista pela sua dedicação à arte de embelezar e enternecer a alma humana através da música. Ao fundo você ouvirá a Orquestra Sinfônica de Bragança Paulista. Posteriormente você ouvirá de Beethoven, abertura Prometeus, opus 43, também executada pela Orquestra Sinfônica de Bragança Paulista. Muito se tem falado sobre a importância da cultura, mas nem sempre esse assunto é muito bem compreendido. Importância em que sentido? Importância porque a música... Eu prefiro falar sobre a música e depois a gente faz uma analogia com as outras artes. Veja bem, então vamos falar da música. A música tira os garotos da rua? Sim, tira, perfeitamente. Isso é importante? Claro que é importante. Da ocupação, enquanto eles estão mexendo com música, aprendendo música, a tocar algum instrumento, eles não estão aprendendo bobagem. Então, realmente é importante. Mas é muito pouco dizer que só isto é importante. Há muito mais. Então eu quero citar um exemplo a partir do começo. Imagine você, a nossa orquestra no palco, dando um concerto. Então ela está... os músicos estão produzindo sons que foram gerados pela sensibilidade de um compositor que pode ter falecido há 100 anos, 200 anos. Então esses músicos estão produzindo aqueles sons naquele momento. O maestro, ele tem por função coordenar a competência desses músicos, porque as pessoas não podem tocar do jeito que elas quiserem, né? Então, essa habilidade de todos os músicos, ela passa por um coordenador-chefe, vamos dizer assim, que é o regente. Ele que equaliza toda essa produção musical e joga para a plateia um som que foi gerado há 200 anos, vamos dizer assim, por alguém que já faleceu, não é? E isto vai sensibilizar, vai emocionar o espectador, a pessoa que está sentada no auditório assistindo aquilo lá. Ora, então, a beleza da música, a beleza da arte, ela mexe com a sensibilidade do ser humano. Então aqui cabe uma observação. A sensibilidade do ser humano é talvez o maior atributo que o ser humano tem. Muito bem, ao exercitar essa sensibilidade, o sujeito então termina o concerto, ele sai emocionado. Então ele sai e vai embora para sua casa, mas no meio do caminho ele pode encontrar uma criança desamparada, um velho desamparado, uma pessoa com fome. Nós não sabemos o que ele vai fazer e nem vamos dizer o que ele tem que fazer, porque isso aqui não é uma igreja. Mas nós acreditamos que, vamos dizer assim, chacoalhando, mexendo, remexendo, provocando a sensibilidade do ser humano, nós estamos trabalhando para o ser humano se tornar melhor. Então, veja bem, esta é a maior função da arte. Mas não é só a orquestra. Todas as manifestações culturais que acontecem, vamos dizer assim, no nosso espaço, no nosso teatro, seja uma palestra, seja uma apresentação de balé, seja um bom teatro, qualquer coisa, qualquer manifestação cultural de qualidade que é levado para a plateia, e a plateia se emociona com a beleza daquilo, nós estamos exercitando a sensibilidade do ser humano. E ao exercitar, nós acreditamos que a arte, a cultura, ela está trabalhando intensamente na melhoria da qualidade do ser humano. Olha, veja bem, eu me refiro às questões positivas, não é? Claro que se você tem
uma manifestação de cultura, vamos chamar de baixa cultura, que efeito benéfico ela pode produzir? Se existe um ensinamento inapropriado para as pessoas, ela não vai alcançar esse objetivo a que me refiro. Eu me refiro à beleza, à qualidade. Por exemplo, você está numa exposição de pinturas e se emociona com a beleza de um quadro. Esse quadro pode ser um quadro clássico, mas também pode ser uma arte moderna, pode ser um Picasso. Se você se emocionou, você está exercitando esta qualidade do ser humano. Se você está ouvindo uma palestra e essa palestra te tocou, você está sendo beneficiado por esta emoção. Ela vai trabalhar a seu favor. Se você está assistindo uma peça de teatro de qualidade, uma conferência, um show, qualquer que seja ele, música popular ou música erudita, mas você se emocionou. O importante é a emoção, a boa emoção. Não é a lágrima da tristeza, da tragédia. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a uma coisa positiva, que puxa o ser humano para cima. A beleza está em torno disso. A beleza pode vir de uma música sertaneja. A beleza pode vir de Mozart. Mas também pode vir da música sertaneja. Claro. Como pode vir de um quadro de Picasso. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. E se a pessoa se emociona, o objetivo é o mesmo. Então eu quero dizer que a arte, em geral, trabalha a favor do ser humano. Sempre existem dois lados. Sempre existe se existe o lado positivo, existe também o lado negativo. Em tudo neste mundo é o contraposto. Então, entre o claro e o escuro, entre o branco e o preto, entre o bom e o mal, então, entre o quente e o frio, não é? Sempre existe vamos dizer, esse equilíbrio entre as coisas, né? Agora, eu me refiro as boas manifestações culturais, vamos dizer assim. Mas o que são boas manifestações culturais? Não se trata aqui de classificar a beleza, se trata de dizer aquilo que consegue puxar o ser humano para cima. Então, se a emoção é uma emoção positiva, ela está trabalhando a favor do ser humano. Se ela for negativa, provavelmente não é? Então, porque se você assiste uma peça de teatro que puxa o sujeito para baixo, que fala da desgraça da existência humana, provavelmente essa emoção ela não tem esse efeito a que me refiro. Agora, esta maravilha da música é o que se pratica aqui desde 9 de maio de 1931. É o que se pratica aqui na Sinfônica. Então, talvez o nosso ouvinte não saiba a origem, e vale a pena dizer a origem da nossa sociedade, da Orquestra Sinfônica de Bragança. A Orquestra Sinfônica de Bragança, ela nasceu da orquestra que existia no cinema. O cinema mudo, antigamente, necessitava de uma orquestra para criar um clima. As legendas saíam escritas e tal, a pessoa lia o que estava acontecendo e a orquestra criava aquele clima. Essa é essa característica do cinema mudo. Qualquer pessoa que assista um filme antigo, da época de Charles Chaplin e tudo mais, vai ter essa noção. Com a chegada do cinema falado, a orquestra não tinha mais função. E aqui em Bragança ela era estruturada da seguinte maneira: os músicos da orquestra, todos eles eram aqui de Bragança e tinham suas atividades ao longo do dia, inclusive o meu pai, que participava. E o regente era um regente trazido para cá, ele veio, era um profissional, a origem dele era russa, né? Ele veio fugido da Revolução Socialista, que implantou o comunismo na Rússia, e ele veio parar em São Paulo e ficou sabendo que Bragança necessitava de um regente e veio para Bragança e regeu a orquestra do cinema. Quando veio o cinema falado, ele ia embora. E foram os bragantinos que não deixaram que ele fosse embora, arrumaram coisas para ele fazer aqui, porque era um homem tremendamente culto, e ele então passou a dar aulas de francês, de inglês, de canto e de desenho, passou a ser professor, deu aula no Colégio Sagrado Coração de Jesus, depois deu aula no Colégio São Luís, depois deu aula também no Casper Libero, e casou-se com a minha tia, com a irmã do meu pai, Dona Rina Calzavara, e aí constituiu família aqui em Bragança e aqui morou mais de 30 anos.
Depois deixou Bragança porque foi embora acompanhar as filhas, que tinham outras atividades profissionais, e assim encerrou a participação dele em Bragança. Ele ficou aqui na orquestra, responsável pela orquestra, um pouco mais de 30 anos. Muito bem, mas esta origem, a orquestra desde do seu início, ela sempre foi composta por pessoas que amavam tremendamente a música e como tal faziam qualquer sacrifício por ela. Ora, esse espírito, ele permanece até hoje. E a orquestra evoluiu, a sociedade evoluiu, hoje tem sede própria, tem esse magnífico teatro, e o propósito é o mesmo. É levar uma boa emoção para as pessoas, mas uma coisa gerada pela música, vamos dizer assim, pela música agradável. Não é necessariamente a música erudita. A orquestra preferencialmente toca músicas eruditas, mas também toca alguma coisa mais popular e tal, sempre de boa qualidade. Mais recentemente, nós estamos aqui abrigando a banda jovem, a Sinfônica Jovem do Municipal de Bragança. Uma maravilha. Ela também atinge o público com essa emoção a que me refiro, né? Mas também os teatros que acontecem aqui, mas também os balés que acontecem aqui, que emocionam os pais que assistem suas filhas dançando. E assim eu estendo, além da música, que é o objetivo da nossa sociedade, as outras manifestações culturais, a mesma função de despertar no ser humano aquilo que ele tem de melhor, mexendo na sua sensibilidade. O que ele vai fazer, isso é tarefa dos religiosos. Mas exercitar essa sensibilidade do ser humano é uma função da cultura, da arte, da boa cultura, da boa arte, vamos dizer assim.
Bem, meus amigos, vamos ouvir agora a doutora Samantha Yara Lambert Scaglia. Ela que é formada em nutrição e especialista em nutrição ao paciente oncológico, nutrição nas disfunções orgânicas e nutrição em pediatria. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos direto do programa Missionários para comentar sobre uma alimentação saudável e uma melhor qualidade de vida para você e sua família. O ser humano saudável é aquele que vive em seu estado de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Ele ri, corre, trabalha, dorme bem e se diverte com a sua família e seus amigos. Uma alimentação balanceada e equilibrada, aliada à prática de atividades físicas, contribui para a melhoria da sua saúde e a qualidade de vida em qualquer idade. Uma alimentação saudável é aquela que é colorida, variada e harmônica em qualidade e quantidade. Ela fornece a você todos os nutrientes necessários ao seu organismo e é basicamente composta pelos alimentos in naturas, ou seja, aqueles que adquirimos na feira, as verduras, os legumes, as frutas. Também sendo uma alimentação mais barata, pois são os alimentos que compramos no supermercado que têm o preço mais alto. Para entendermos primeiro o que é uma alimentação saudável, precisamos saber a diferença entre alimentos e nutrientes. Os alimentos são os produtos que utilizamos na nossa alimentação. Eles têm textura, sabor, nos trazem significados culturais, comportamentais e familiares e são fontes de prazer às pessoas. Já os nutrientes são as substâncias presentes nesses alimentos que são usados pelo nosso organismo. São eles as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas e os sais minerais. As proteínas são os nutrientes responsáveis pela construção e reparação do nosso organismo, como os ossos, a pele e os músculos, e são chamadas por isso de construtores. Elas são como os tijolos de uma construção. São encontradas nas carnes, nos feijões, leites e derivados. Os carboidratos e as gorduras são energéticos, são eles que nos fornecem a energia que precisamos no dia a dia. Os carboidratos são encontrados nos cereais, como o arroz, o milho, o trigo, nas massas, nos pães e nos tubérculos, como as batatas. Já as gorduras, além de nos fornecer energia, também são importantes para transportar algumas vitaminas do nosso corpo. Elas são encontradas em óleos vegetais, nos amendoins, nas nozes, cremes de leite, margarina e no abacate. As vitaminas e os sais minerais regulam todas as funções do nosso organismo. São estruturas indispensáveis à manutenção da nossa vida. São encontrados somente nas frutas, verduras e legumes e não possuem calorias. As fibras alimentares, elas são essenciais para o bom funcionamento do intestino e ajudam na prevenção e controle de doenças como a diabetes e o colesterol. Ela também é encontrada nas frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais. A água é fundamental para a manutenção da vida. Ela ajuda no funcionamento dos rins e de todos os outros órgãos, auxilia na digestão, na absorção, ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, além de nos hidratar. Com base em tudo isso, a Organização Mundial de Saúde definiu 10 regras de ouro para uma alimentação saudável. Primeira, faça pelo menos 3 refeições ao longo do dia e 2 lanches. Dessa forma, você vai conseguir variar bastante os alimentos. Não pule as refeições. Fazendo todas elas, você evite que fique com muita fome e diminui o risco de exagerar na quantidade quando for comer. Evite beliscar entre as refeições, isso vai te ajudar a controlar o peso e selecionar melhor os alimentos que vai comer. 2. Inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais nas suas refeições, dê preferência aos grãos integrais. Distribua 6 porções desses alimentos nas principais refeições diárias, como o café da manhã, o almoço e o jantar, e nos lanches entre elas. Nas refeições principais, preencha metade do seu prato com esses alimentos. Se utilizar biscoitos para os lanches, leia os rótulos. Escolha os tipos e as marcas com menores quantidades de gordura total, gordura saturada e sódio. 3. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes, frutas e verduras como parte das suas refeições. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Varie o tipo para que você possa combiná-los de maneira colorida e garantir assim que você consiga diferentes nutrientes ao seu organismo. Consuma o suco de fruta logo após o seu preparo, pois a ação da luz e do ar altera o seu valor nutritivo. A polpa congelada é uma excelente opção aos sucos industriais, porém ela também perde alguns nutrientes.
Prepare os legumes preferencialmente ao vapor, a fim de preservar os nutrientes desses alimentos. Quanto maior ele estiver em contato com a água, maior será a perda desses nutrientes. Você pode aproveitar essa água para preparar outros pratos, como sopas, risotos ou o próprio arroz. Dê preferência às frutas, legumes e verduras crus, com a casca sempre que possível, para aproveitar as fibras contidas nessa casca. 4. Coma feijão com arroz todos os dias. Essa combinação brasileira é rica em todos os aminoácidos essenciais à sua saúde. Varie os tipos de feijão, assim como os outros tipos de leguminosas, a soja, o grão de bico, a ervilha seca, a lentilha. Eles podem ser consumidos também diariamente. 5. Consuma diariamente 2 porções de leites e derivados e 1 porção de carne ou ovo. O leite são as principais fontes de cálcio da alimentação. Os adultos devem preferi-lo na sua forma desnatada, por conterem menos gorduras. Já as gestantes devem dar preferência na forma integral. Retirar a gordura aparente das carnes, das peles das aves, antes da preparação torna esses alimentos também mais saudáveis. Caso opte por uma alimentação sem carnes ou sem ovos, leite e derivados, procure um nutricionista ou um médico para receber orientações necessárias para essa alimentação. Consuma no máximo 1 porção, que equivale a 1 colher de sopa por dia, de óleos vegetais. Use apenas pequenas quantidades de óleo para cozinhar. Uma lata de óleo é suficiente por 1 mês para uma família de até 4 pessoas. Não use azeite de oliva para cozinhar, pois ele vai perder suas qualidades nutricionais quando aquecido. Evite cozinhar com margarina, gordura vegetal ou manteiga. Na hora da compra, dê preferência às margarinas sem gordura trans ou às marcas com menores quantidades desse ingrediente. Fique atento aos rótulos desses produtos e escolha aqueles com menores quantidades de gordura trans. Reduza o consumo de alimentos gordurosos como os embutidos, que são a salsicha, a linguiça, o salame e o presunto, os queijos amarelos, os salgadinhos e as frituras, para no máximo 1 vez por semana. Evite os refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos doces recheados, sobremesas e bolos, com cobertura e recheio. Consuma no máximo 1 porção desse grupo na semana. Valorize o sabor natural desses alimentos e da bebida, evitando ou reduzindo o açúcar adicionado a eles. Evite refrigerantes e sucos industriais, bolos, doces, recheados e com cobertura, além de outras guloseimas como uma regra na sua alimentação. Consuma no máximo 1 porção desses alimentos na semana. Valorize o sabor natural dos alimentos e das bebidas, evitando ou reduzindo o açúcar adicionado a elas. Diminua o consumo de refrigerantes. A maioria dessas bebidas contém corantes, aromatizantes e muito açúcar. 1 copo de refrigerante tem o equivalente a 6 colheres de sopa cheias de açúcar. E a ingestão de açúcar deve ser moderada por todas as pessoas em todas as fases da vida, pois os alimentos que possuem muito açúcar geralmente não têm vitaminas e sais minerais. Prefira bolos, pães e biscoitos integrais preparados em sua casa com pouca quantidade de gordura sem cobertura ou recheio. Diminua a quantidade de sal na sua comida e retire o saleiro da mesa. O sal deve ser no máximo 1 colher de chá rasa por pessoa, distribuído em todas as refeições do dia. Utilize somente o sal iodado, não use o sal destinado ao consumo de animais, pois é prejudicial à sua saúde. Evite consumir alimentos industrializados com muito sal e com muito sódio, como o hambúrguer, os embutidos, os salgadinhos e outros produtos como conservas de vegetais, os temperos prontos, as sopas e os molhos. Leia o rótulo dos alimentos e prefira aqueles com menor quantidade de sódio. Para adicionar sabor e diminuir a quantidade de sal na sua alimentação, coloque mais temperos, com as ervas secas, as naturais, o alho, a cebola, o suco de limão. Vão valorizar o sabor natural dos alimentos. Beba ao menos 8 copos de água ao dia. Dê preferência ao consumo dessa água nos intervalos das refeições, pois ela é muito importante ao funcionamento do seu organismo. O intestino funciona melhor, a boca se mantém úmida e o corpo hidratado. Use sempre água tratada, fervida ou filtrada para beber e preparar as suas refeições de suco. Ofereça bastante água a crianças e idosos, pois eles precisam ser estimulados para ingeri-la. E torne sua vida mais saudável. Pratique atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.
e mantenha o seu peso dentro dos limites saudáveis. Além da alimentação saudável, a atividade física regular é muito importante para manter uma vida saudável. Movimente-se, descubra um tipo de atividade que lhe agrade. O prazer também é fundamental à saúde. Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque com as crianças. Aproveite o espaço doméstico e os espaços públicos próximos à sua casa para isso. Convide os vizinhos, amigos, familiares para acompanhá-lo. Incentive as crianças a realizarem brincadeiras mais ativas, como aquelas que você fazia na sua infância ao ar livre, como pular corda, correr, pular amarelinha, esconde-esconde, andar de bicicleta, entre outras. Evite também o fumo e o consumo frequente de bebida alcoólica. Além de fazer mal à sua saúde, esses produtos causam dependência e aumentam o risco de doenças. E a receita do dia hoje é soufflé de alho poró com requeijão cremoso. Para fazer, você vai precisar de 1 colher de sopa cheia de farinha de trigo, 1 colher de sopa cheia de margarina, 1 colher de chá de sal, 2 xícaras de chá de alho poró picado, 1 copo de requeijão light, 4 gemas e 4 claras em neve. Para preparar, refogue o alho poró na margarina, junte a farinha de trigo, mexendo até dourar. Acrescente aos poucos o leite, mexendo sempre. Adicione o requeijão e deixe ferver. Separe um pouco desse creme e misture as gemas, e depois devolva o restante ao creme e cozinhe mais um pouco. Deixe esfriar, acrescente as claras em neve delicadamente com movimentos suaves. Coloque em uma refratária untada e leve para assar a forno a 200 graus, até crescer, assar e dourar. Não esperte o soufflé para ele não murchar, é só servir em seguida. Muito obrigada, queridos amigos e amigas, queridos ouvintes, pela sua atenção e até semana que vem com mais dicas para uma alimentação saudável. E agora você curte a música A Volta, com Leonardo Gonçalves. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor,
tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância,